Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. A irmã aqui, Mercedes Silva de Araújo, ela falou que ficou pasma ao ouvir o Lucas Guerreiro dizer que o livro de Isaías é fácil, né, de compreensão ali. E ela achou fácil a partir do momento que ela assistiu o vídeo dele e viu que estudando com alguém se torna mais fácil para entender. O Lucas Guerreiro ele fez um vídeo de quase 2 horas explicando a designação dessa semana, tá bom? Então, se você quer aprender mais sobre o livro de Isaías, assiste o vídeo dele. Eu vou deixar no final da descrição do meu vídeo aqui, tá bom? Então, vale muito a pena. Eu gosto muito dos vídeos do Lucas Guerreiro também. Obrigado pela indicação aí, irmã. Assim pode ajudar outras pessoas. E também a Val Nascimento, ela compartilhou o testemunho dela aqui sobre o jejum. Toda quinta-feira ela jejuava para que o filho mais novo dela pudesse fazer uma missão. Ninguém acreditava que ele iria fazer, mas por conta das orações dela e por causa do jejum, Deus preparou o caminho e o filho dela fez essa missão. Obrigado por compartilhar esse testemunho aqui também. Hoje eu vou compartilhar com vocês, vou continuar o capítulo 6 aqui. Eu quis começar, né, a designação do Vem-Segue, que é de Isaías capítulo 1 até o capítulo 12. Eu quis começar no capítulo 6 porque fala do chamado de Isaías aqui, como se deu. Então eu gostei muito dessa parte. Tá bom? Então a gente vai ler algumas coisas aqui para nós darmos continuidade ao estudo de ontem. Bom, o versículo 1 aqui diz assim, ó. Isaías capítulo 6, versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Eu gosto muito aqui do versículo 1, né, porque Isaías tem muita figura de linguagem para nós aprender, mas aqui também tem um contexto histórico por causa de quem que ele está falando. Ele está falando que foi na época em que o rei Urias morreu que ele teve essa grande visão. E por qual é o contexto histórico que vai nos ajudar a entender isso? Por exemplo, se nós formos lá para Isaías, capítulo 1, versículo 1, diz assim, ó. Visão de Isaías, filho de Amós, que teve a respeito de Judá e Jerusalém. Nos dias de Urias, de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Então, aqui conta que Isaías, ele viveu no período ali de 4 reis, tá bom? O primeiro rei ali foi Uzias, desculpa, depois veio o seu filho Jotão, depois o filho de Jotão Acás e depois veio Ezequias, né? Então ele viveu aí na época desses 4 reis aqui, tá bom? Então dentro da história desses quatro reis tem um contexto histórico. Então a gente pode pegar o contexto histórico para poder entender melhor qual é a história que está sendo contada aqui e o que sucedeu para que Isaías pudesse ter tido essa visão aqui, tá bom? Então falando aqui sobre o rei Uzias, né? A gente encontra a história dele lá em 2 Crônicas, capítulo 26, e fala que ele foi um grande rei, inclusive ele reinou durante muito tempo. Eu vou falar um pouquinho da bibliografia escrita dele aqui em 2 Crônicas, capítulo 26. Diz assim, ó, Uzias, rei que prosperou enquanto guardava os mandamentos. Ele tinha 16 anos de idade quando começou a reinar. E ele reinou pelo espaço de 52 anos em Jerusalém. Isso é muito tempo. Os outros reis ficavam... Vocês lembram que sempre vai trocando de rei rápido? Então ele reinou durante 52 anos, né? Ou seja, um pouco mais de 5 décadas ali. Então foi bastante tempo. E o reinado dele foi muito próspero, né? As pessoas comparavam o reinado dele como o reinado de Salomão, porque foi muito próspero mesmo. Olha só o que mais aconteceu aqui, né? Aqui diz que Deus fez prosperar o reinado dele. Ele edificou cidade em Asdote, torre em Jerusalém, torre no deserto. Todas essas torres eram para defender o reino, né? Jerusalém ali. Muitos poços também, e ele achava água. Ele tinha muito gado, muitos lavradores e vinheiros, ou seja, ele tinha muita plantação de vinha, então ele tinha a agricultura na época dele rendeu muito, não só para ele, mas todo o reino estava lucrando, né? Então era um rei formidável ali, durante o reinado dele, Deus estava abençoando ali. Também conta aqui que ele tinha um exército
de homens valentes, né? E esses homens valentes, eles tinham lança, escudo, eram bem armados, capacete, couraça, arcos, fundas e pedras para atirar. Aqui conta também que foram construídas máquinas de invenção por engenheiros, né? E essas máquinas, elas atiravam flechas e também pedras pesadas. E espalhou-se a fama dele para muito longe, e o seu nome foi espalhado até a entrada do Egito. Olha quantas coisas, né, o rei Uzias fez, e ele ficou muito famoso, ele era um rei querido, porque todo o povo sentia-se cuidado e protegido por esse reino. Então eles estavam vendo a prosperidade no reino de Judá, em Jerusalém. Então ele era um rei muito querido. Só que toda essa fama, toda essa confiança acabou subindo ao coração dele. Então a gente acompanha aqui o que aconteceu logo após isso, porque teve a queda dele, né? Olha o que aconteceu para que ele pudesse cair. Não foi alguém que veio derrubá-lo, né? Mas veio um castigo de Deus por conta do que ele fez. Está aqui em 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 16. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se em seu coração e até corrompeu-se, e transgrediu contra o Senhor, o seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Olha só, ele não podia nem sequer entrar, porque ele era só os levitas que entravam, né? E ele era da casa de Judá, então ele se atreveu a entrar dentro do templo e ele foi queimar incenso lá, que era um trabalho dos sacerdotes, né? E os sacerdotes, eu gostei aqui da postura, porque sendo o rei Uzias, né, um rei, uma pessoa poderosa, as pessoas às vezes ficam com medo de repreender. Mas olha a postura aqui do sacerdote. Porém, os sacerdotes de Azarias entrou após ele, e com 80 outros sacerdotes do Senhor, homens valentes, enfrentaram ele, dizendo que ele não podia fazer isso. Sabe o que ele fez? Ele ficou mais bravo ainda com esses sacerdotes, e ele começou a discutir, e a ira dele se acendeu contra os sacerdotes. E nesse momento apareceu uma lepra bem no meio da testa dele. E essa lepra começou a se espalhar. E nesse momento houve um quebrantamento. Ele viu que realmente ele fez algo que era errado. E ele começou a se arrepender, ele teve que sair da cidade. Ele teve que sair da cidade porque quem tinha lepra tinha que ficar separado, né, da cidade. E então ele não voltou mais ao reino, né? O filho dele teve que ficar reinando no lugar dele enquanto isso. E também ele veio a falecer, né? Por conta dessa lepra ele veio a falecer. E aí todo o reino amava muito ele, né? Eles tinham ele como um ótimo rei por causa dessas muitas coisas que ele tinha feito. E é dentro desse contexto que a gente deve entender a visão que Isaías teve, porque todo o reino estava em pranto, de luto, porque eles perderam um grande rei. E olha só, no momento em que eles perderam um grande rei, Isaías ele tem a visão de um rei, o rei no trono, o rei Jesus. E esse rei não seria passado para outro reino, né? É um rei eterno. Então olha só o contraste, né? Tinha um rei querido que eles estavam planteando, mas agora Isaías viu um rei, que era o rei Jesus, né? Que era Deus no trono. E esse trono não passaria para outra pessoa. Então não importa, né? Os governantes, todas as... Não estou dizendo que não importa para quem nós votamos, né? Claro que nós devemos votar em bons cidadãos, né? Quanto melhor a pessoa, né? A gente pode ver pela história de Israel, quando tinha um rei que era justo, o reino prosperou. Assim foi com Uzias, né? Ele foi justo e guardava os mandamentos, Deus fez prosperar o reino, fez prosperar ele e todo o povo. Mas no final ele caiu ali por conta do orgulho dele, e aí então ele pegou essa lepra e morreu. Mas todo o povo tinha ele com grande carinho e estava planteando. E aqui a gente vê então quando Isaías vê o Senhor, né? Esse rei que está no céu, né? Que está no trono de Deus, está no controle de tudo. E aí é lindo a visão. E aí eu separei algumas coisas aqui da visão, né? Para nós vermos. Bom, primeiramente Isaías fala que viu ele num alto e sublime trono, ou seja, o rei eterno, né? Ele não seria, não um rei que vai ser substituído. Algo muito formidável que eu acredito assim, em ver Jesus Cristo como um rei, é que ele não é um rei como os outros reis, né? Que a gente às vezes imagina um rei, uma pessoa sentada no trono e todo mundo indo servir a ele. E Jesus é diferente, né? Ele é um rei eterno, mas ele veio até nós
e ele nos serviu, ele nos salvou, né? Então tem um contraste bem diferente de outros reis aí. Então começa por aqui, ele é um rei eterno. Outra coisa que eu marquei aqui é que quando Isaías viu, ele viu a orla do seu manto enchia o templo. A orla do manto significa autoridade. Tudo isso que Isaías viu, ele viu Deus, tá bom? Ele viu Jesus, só que o que que acontece? Ele está descrevendo essas coisas de uma maneira figurativa, tá bom? Então não é que ele viu Deus lá no trono e a cauda do manto do Senhor vinha até o templo, não, ele está descrevendo para nós de uma maneira simbólica, tá bom? Então a cauda do manto do Senhor, com sua orla encher no templo, significa autoridade do Senhor. Então dentro do templo existe autoridade, cheio de autoridade. Autoridade que mesmo quem tem o sacerdócio não consegue usar, a não ser dentro do templo. Certas ordenanças é feita só dentro do templo. Então, lá é cheio da autoridade do Senhor. Então, ele está descrevendo aqui essa parte, tá bom? Outra coisa também, ele fala que viu serafins, né? Anjos serafins ali, cada um deles tinham 6 asas. As asas simbolizam poder de locomoção. E olha só que interessante, esses anjos com 2 asas cobriam o rosto, né? Cobriu o rosto. Qual é o simbolismo disso? Na presença do Senhor, a glória do Senhor é muito forte, né? Então nós cobrimos o nosso rosto, nós não aguentamos a glória do Senhor. Outra coisa que falou, com outras 2 asas eles cobriam o pé. As asas simbolizam poder de locomoção, ou seja, o que o Senhor pedisse, onde o Senhor pedisse para esses anjos ir fazer a obra, eles iam. Eles eram extremamente obedientes e com 2 asas eles voavam para obedecer também. Então simboliza poder, tá bom? Simboliza poder de locomoção. Então eram anjos muito poderosos na presença do Senhor ali. E aí esses anjos clamavam uns ao outro. Lembra que eu falei que toda vez que a escritura repetida 2 vezes, né, é muito importante? Pois aqui é repetida 3 vezes a mesma palavra. Os anjos clamavam assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia de sua glória, né? Então, falando da glória do Senhor, de como ele é santo, né? Ele repetiram 3 vezes aqui essa palavra: Santo, Santo, Santo. Eu amo essa parte aqui. Nós temos um hino, né, que fala sobre isso. Bom, também ele fala que no versículo 4 lá, né? Eu estou em Isaías capítulo 6, viu? Lá no versículo 4 fala que os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Essa fumaça aqui era a fumaça do incenso no incensário ali, né? Onde tinha as brasas vivas ali. Então, essa fumaça representa as orações dos santos que subiam a Deus com muito poder, tá bom? Essa fumaça era onde que ele viu mesmo? Dentro do templo. Dentro do templo, nós se reunimos na verdadeira ordem de oração para fazer uma oração forte ao Senhor, para que essa oração chegue ao Senhor. Toda oração chega ao Senhor, mas essa oração ela é diferente. Nós oramos por pessoas que nós não conhecemos, né? Tem uma lista de oração que as pessoas enviam o nome para o templo para orar por causa de alguma enfermidade ou por causa de alguma tribulação, tá bom? Então é muito importante. Inclusive ontem uma pessoa pediu oração aqui, desculpa, eu não lembro o nome aqui, mas pediu oração, né, para uma pessoa. Eu peguei o nome dessa pessoa e coloquei no templo, né, para que também fosse incluída na oração ali para essa pessoa. Então é muito importante, pessoas que estão aflitas, nós enviarmos o nome ao templo, né? Dá para fazer isso pelo aplicativo e o nome vai ficar lá por 2 semanas. Então, simbolicamente aqui, essa fumaça que encheu o templo aqui, né? São as orações, né, que chegam a Deus. E aqui, quando fala, né, que os umbrais das portas, né, se moveram, no hebraico está escrito um pouco diferente aqui, tá bom? Deixa eu pegar no hebraico aqui para poder explicar aqui. Deixa eu ver. Os umbrais da porta se moverem. Em hebraico não fala umbrais. Umbrais parece o batente da porta. Na verdade é isso para nós, umbrais da porta, né? Mas lá no templo não eram umbrais, eram colunas, tá bom? Então lá tá escrito dessa maneira em hebraico: a base das soleiras estremeceram. Soleira é embaixo, né? Então ele tá falando que teve um tremor ali, né? Quando o Senhor falava, a casa se movia, né? Se enchia de tremor ali, algo igual a vibração da voz, né? Então
A voz do Senhor fazia até com que o templo tremesse, né? A base, né, do templo tremesse. Então foi uma visão gloriosa demais aqui. E aí logo para finalizar aqui, ele fala que um dos anjos pegou aquela brasa e tocou nos lábios dele ali. Bom, é uma figura ali, esse eu falei um pouco ontem sobre isso, mas é tudo figurativo essa parte aqui que Isaías está falando. Bom, aqui está claramente dizendo, né, que Isaías estava na presença do Senhor. E para mim, aqui Isaías está descrevendo, se nós queremos entrar na presença do Senhor, ser admitido na presença do Senhor, nós precisamos ir ao templo. No templo, simbolicamente, também nós entramos na presença do Senhor. Então nós podemos ver essas características do que Isaías está compartilhando aqui, tá bom? Então se você ainda não entrou no templo, se prepare e entre no templo. Faça a meta aí com o bispo, faça o curso de preparação para o templo e vai, tá bom? Após um ano de membro da igreja, todos podem entrar no templo ali, só seguir as regras, né? Faz o curso e dentro do curso você vai ser orientado, tá bom? Vamos terminar aqui a mensagem, porque o que acontece? Isaías ele é chamado então para fazer uma missão, pregar o evangelho, e o povo não vai ouvir, né? Na verdade, o povo vai ser levado em cativeiro e vai passar por grande tribulação. E eu queria compartilhar que essa grande tribulação vai fazer com que o povo mude, né? Vocês vão lembrar que muitas vezes eles eram idólatras, começavam a adorar outros deuses. E após essa tribulação e outras que adviriam, cada vez eles se tornam menos idólatras e acreditam mais em Deus. Então a dificuldade fez com que eles se aproximassem mais de Deus. E aí eu vou finalizar aqui com o último versículo de Isaías capítulo 6, que é o versículo 13, né? Então é fácil ler Isaías 6 aí, porque são só 13 versículos. O versículo 13, para terminar, diz assim, ó: porém, ainda uma 10ª parte ficará nela. Está falando aqui que iriam ser levados, né, para Babilônia como cativeiro, mas que uma parte pequena ficaria, né, em Jerusalém ali. Jerusalém seria destruído, o templo, tudo, mas ficaria uma pequena parte. Depois, futuramente, aqueles que foram levados, uma parte deles voltariam também para Jerusalém, tá bom? Para reconstruir o templo, as muralhas, como nós já estudamos aqui. Então aqui está falando sobre isso, né? Porém, uma 10ª parte ficará nela e tornará a ser pastada, ou seja, cuidada. E como carvalho, é interessante aqui, essa parte que eu quero focar, ele fala de duas, ele dá um exemplo de duas árvores aqui. Ele fala que como carvalho e como azinheira, que é uma outra árvore, tem a árvore carvalho e a árvore azinheira, que depois que desfolharem ainda ficam firmes. Assim, uma santa semente será a firmeza nela. Aqui está falando que a árvore, mesmo ela tendo caindo as folhas, ainda assim ela ficaria firme, porque ela vai florescer novamente. Ou seja, eles iriam para o cativeiro, mas isso não os mataria, né? O Senhor deixaria um remanescente, faria com que eles pudessem prosperar novamente. E a gente repara o progresso, né, dos judeus quando eles voltam, né, da Babilônia, eles se tornam mais firmes. Depois da época de Jesus Cristo ali, também vai ter os romanos que vão destruir o templo. E novamente a gente olhando para o quadro dos judeus agora, eles estão mais firmes, né? Eles é um país tão, como é que eu posso falar? Tão crente, né? Tão crente em Deus. A gente vê assim a devoção que eles têm a Deus, né? Eu não conheço um outro país, por exemplo, que fecha tudo em uma época do ano que é a festa, né, o Yom Kippur, né, o dia da expiação. Nem aeroporto funciona nada. Então tudo isso por conta das dificuldades que eles passaram, eles se tornaram e se voltaram cada vez mais para Deus. Hoje em dia eles não adoram muitos deuses, não, eles adoram um único e verdadeiro Deus, tá bom? Então vamos falar aqui por que o Senhor comparou eles como o carvalho e como a azinheira, tá bom? Rapidamente aqui, ó. O carvalho, né, ele é uma árvore que tem a madeira muito forte, pode bater vento, chuva, ele não quebra. E o carvalho, ele tem as suas, depois do tronco ali, os seus galhos são todos retorcidos, né, por causa dos intempéries do tempo, vento, ele se retorce todo, porém ele não quebra. E aí o que acontece? Depois que passa a tempestade, a dificuldade, o que o carvalho faz? Ele
coloca as suas raízes mais fundas na terra. Cada vez que vem dificuldade, eles se fortalecem mais com sua raiz para baixo, vão se fortalecendo. Então, algumas características aqui do carvalho que o Senhor comparou aqui, por exemplo, é que ele não tem fruto, né? Ele não tem fruto, ou seja, eles não dariam frutos, mas eles ficariam mais fortes, tá bom? E quanto mais dificuldade, mais forte ficava as suas raízes e mais ele ficava. Então esse é o simbolismo aqui, por que eles eram como o carvalho. Agora, como a azinheira também não dá esse fruto, mas ela chega a 10 metros de altura, né? O carvalho chega a 40, a azinheira chega a 10 metros. Mas olha só as propriedades da azinheira. Além dela ficar forte também e também fincar mais a sua raiz na terra, quando tem as adversidades, ela tem duas coisas que o carvalho não tem, né? Diz aqui, ó. Quando ela perde a sua casca, ou seja, ela é ferida, né? Há uma ferida no tronco dela ali, ela exala um perfume muito forte que chega a distância ali de 1 quilômetro. E quanto mais fundo for a ferida dentro da azinheira, né, mais longe vai chegar o seu perfume, e o perfume vai ser mais forte ainda. E também a seiva, né, que sai da azinheira por causa desse ferimento, ela serve como remédio para as outras pessoas. Então, comparando, né, a casa de Israel ali, né, a casa de Judá como o carvalho, eles se permaneceram. Essas dificuldades fizeram com que eles ficassem mais firmes no Senhor, né? E assim, espero que aconteça conosco. E quando vem as dificuldades, que nós fincamos nossas raízes mais fortes no Evangelho, que possamos ser mais fortes a Deus. E quando nos ferirem como a azinheira, que ao invés de nós sermos ríspidos e devolver na mesma moeda, que nós possamos exalar o perfume de Cristo. Que nós possamos, ao invés de machucar pessoas, que nós possamos dar um remédio, para que nós possamos ser remédio na vida das pessoas, tá bom? Então aqui eu amei esse versículo, quis compartilhar com vocês, que nós possamos ser esse perfume de Cristo na vida das pessoas, mesmo quando nos ferem, quando nos machucam. E cada vez que nos machucarem mais, que nós possamos fincar mais e mais as nossas raízes no Evangelho. E mais o nosso perfume tem que ir, o perfume de Cristo tem que ir mais longe e curar muito mais pessoas. É essa a mensagem que eu compartilho com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.